Rapaz, eu já rodei muito tapetão nesse meu Scania 460R super cinza nardo. Já vi de tudo na boleia. Mas o que aconteceu naquele dia, cê tá doido. Foi diferente de tudo. A estrada parecia igual às outras, mas dentro de mim eu sentia que vinha chumbo grosso pela frente. E foi aí que eu vivi na pele o que hoje virou história. PRF disse que mulher não pode dirigir carga pesada. A resposta dela foi histórica. Só que o jeito que aconteceu, meu amigo, é coisa que faz até doutor da estrada arrepiar. Não foi buzina, não foi bigode a bigode. Foi um daqueles momentos que o coração acelera mais que a turbina. Eu vi, eu estava lá, e até hoje me pergunto, se eu não tivesse respondido daquele jeito, o que seria de mim? O motor do Scania 460R Super Cinza Nardo roncava firme, mas naquela manhã, alguma coisa parecia fora do normal. A curva da serra em Minas sempre foi traiçoeira, mas eu conhecia cada palmo daquele tapetão. Só que de repente, um carro pequeno entrou colado na minha frente, freando sem aviso. "Cê tá doido?", gritei, socando o freio. O coração veio na boca. A carreta carregada de grãos balançou, a lataria gemeu como se fosse se partir. Segurei firme no volante, o suor descendo pelas têmporas. O carro, um sedã vermelho, disparou como se nada tivesse acontecido. Eu, ainda tentando controlar a respiração, ouvi o ronco do motor se estabilizando. O cheiro de diesel, misturado com a poeira da serra, invadia a cabine. Minha mão tremia, mas não era medo, era a adrenalina correndo. A estrada nunca dá aviso, e naquele instante eu sabia que a viagem não seria igual às outras. Quando recuperei o fôlego, puxei o rádio. "Aqui é a Helena. Tô descendo a curva do KM-42, quase que um condenado me faz arrancar tinta de vez." Do outro lado, a voz rouca de um parceiro respondeu: "Segura, doutora. Esses cachorro louco tão sem juízo. Só Deus mesmo para cuidar." Sorri de leve, mas o aperto no peito não passava. Era como se aquele susto tivesse aberto uma porta dentro de mim, trazendo lembranças antigas, da época que comecei na boleia. Quantas vezes ouvi que mulher não aguentava, que era bicho frágil demais para guiar uma nave desse tamanho. E ali estava eu, com quase 2 décadas de estrada, firme, enfrentando cada curva, cada botina de PRF, cada olhar atravessado. Mas o dia ainda guardava mais surpresa. Poucos quilômetros adiante, o rádio chiou de novo. "QRM na pista, doutora. Tem blitz dos Bota logo depois do posto." Respirei fundo. PRF não me assustava, mas sabia como podia ser. Algumas vezes normal, outras carregado de preconceito. Ajustei os retrovisores, ajeitei o banco e engatei a marcha, mantendo a nave na linha. O ronco do motor parecia me dar coragem. Cada giro, cada vibração, me lembrava que eu e aquele bruto éramos um só. Ao me aproximar do posto, vi os cones laranjas e os agentes de uniforme refletindo sob o sol quente. O calor batia no para-brisa como martelo. Um dos policiais levantou a mão e apontou direto para mim. Estacionei no acostamento, desliguei a marcha lenta e abri a janela. O vento trouxe cheiro de gasolina e poeira. O agente se inclinou, apoiou a mão no ferro da porta e soltou sem nem pedir documento. "Mulher nesse barracão de zinco, isso aí não é serviço para senhora não." O sangue ferveu. Não era a primeira vez que escutava, mas cada vez doía, como se fosse a primeira. A vontade era responder na hora, mas respirei fundo. Segurar a língua também é arte na estrada. Olhei nos olhos dele e disse apenas: "Documentos estão aqui." Ele pegou com desdém, folheando como se procurasse erro. Atrás de mim, ouvi um carro de apoio buzinando, a fila crescendo. A cena estava montada. Eu, mulher, motorista de um Scania carregado e um PRF achando que podia me diminuir na frente de todos. O ronco do motor ainda ecoava dentro da minha cabeça, lembrando que a viagem tinha acabado de começar. Mas antes de seguir, vi pelo retrovisor alguns caminhoneiros observando de longe. Uns balançavam a cabeça, outros davam risada abafada.
Era como se todos esperassem meu próximo passo. Eu sabia, a estrada não perdoa vacilo, e naquele dia eu teria que mostrar mais do que coragem. Teria que escrever uma resposta que ficaria marcada. E foi nesse instante que percebi, aquele encontro não seria só mais um capítulo da minha vida na boleia. Seria o início de uma história que ainda ecoaria por muito tempo. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? O ronco do motor ainda ecoava nos meus ouvidos quando voltei a pegar o tapetão. Engatei a marcha e deixei o Scania deslizar como se fosse extensão do meu corpo. A cabine, que para muitos é só ferro e estofado, para mim é casa, refúgio, confessionário. É aqui que choro, que rio, que penso na vida. É aqui que carrego as lembranças de quem eu sou. Na prateleira, uma foto amarelada do meu pai me encara sempre que o sol entra de lado pelo para-brisa. Ele também foi caminhoneiro. Quando eu ainda era menina, me colocava no colo e dizia: "Um dia você vai ouvir o ronco de um motor e vai entender o que é liberdade de verdade." Eu ria, achava a conversa de gente grande. Mas hoje, cada vez que giro a chave e sinto o tremor subir pelo chão da boleia, eu lembro dele. E sinto como se estivesse ali, comigo, dando conselho em silêncio. O rádio chia. Uma voz conhecida quebra o ar pesado da manhã. "Helena, firme aí?" É o Zé Carlos, parceiro antigo de estrada. "Firme, doutor. Quase que um carro me fez trocar a cueca chofer lá atrás, mas estou aqui, na liga." Ele ri do outro lado, mas a risada logo morre. "Fica esperta, ouvi falar que esses bota tão pegando pesado hoje." Desligo o rádio e encosto a cabeça no banco. A palavra dele fica martelando. Pegando pesado. Eu sabia o que isso queria dizer. Fiscalização dura, perguntas atravessadas e, dependendo do humor, até humilhação. Na minha mente, a cena da Blitz recente ainda queimava. O olhar de deboche, a frase cuspida: "Mulher não deveria dirigir carga pesada." Respiro fundo e abro a janela. O vento quente traz cheiro de eucalipto e terra vermelha. É nesses momentos que a boleia se transforma. Ela deixa de ser apenas metal e estofado e vira espelho da minha vida. Ali dentro, eu carrego não só grãos, mas a memória da minha mãe, que sempre rezava para eu voltar em segurança. Lembro dela acendendo vela na beira da pia, pedindo proteção para os anjos da estrada. Olho o retrovisor e vejo a carga balançando, obediente, como se confiasse em mim. E no fundo, é isso mesmo. O caminhão confia na gente. Ele sente quando estamos firmes, sente quando estamos quebrados por dentro. E eu estava tentando não deixar a raiva me dominar. De repente, o celular vibra no painel. Mensagem de voz. É meu filho, o Lucas. Aperto o play. "Mãe, fiz o gol da vitória hoje. O professor disse que eu jogo igual profissional. Quando você volta..." O peito aperta. Eu queria estar lá, vendo aquele gol, gritando na arquibancada. Mas não. Estava a quilômetros, cercada por pó e diesel. É nesses momentos que a estrada cobra o preço. O coração divide entre o volante e o lar. Engato a quinta marcha e tento engolir o nó na garganta. A estrada não espera emoção, não espera saudade. Mas eu também não sou de ferro. Falo sozinha. "Um dia, meu filho, você vai entender que cada quilômetro que eu rodo é para garantir o futuro que você merece." O rádio volta a chiar, uma voz desconhecida. "Atenção no KM 85, Blitz dos Bota, parando geral." Meu estômago revirou. Era inevitável. Mais uma vez teria que encarar os olhos atravessados. Mais uma vez, provar que não estava ali de favor. O sol bate forte no para-brisa. O calor da cabine se mistura com a tensão. O suor escorre pela testa, mas não é só do clima. É a expectativa do que me espera adiante. Aperto o volante, sinto as mãos úmidas, o coração acelerado. Não é medo.
É a certeza de que terei que lutar de novo pelo simples direito de estar ali. Enquanto avanço, começo a lembrar das primeiras viagens. Eu tinha pouco mais de 20 anos quando peguei meu primeiro frete sozinha. A boleia parecia gigante e eu me sentia pequena. Lembro das chacotas nos postos, dos apelidos, das dúvidas. Lembro de um velho motorista que, vendo meu nervosismo, disse: "Se você aguenta o ronco do motor, aguenta o barulho do mundo." Nunca esqueci. Hoje, cada vez que alguém tenta me derrubar, eu repito essa frase como mantra. Chego perto do posto. Vejo o movimento à distância. Cones espalhados, caminhões encostados, PRFs caminhando de um lado para o outro. Sinto o ar rarefeito, como se cada metro que eu me aproximasse fosse mais difícil de respirar. O rádio chia de novo. "Helena, cuidado, estão de olho em quem está com carga pesada." Respondo curta, copiado, e ali, naquela reta, algo dentro de mim desperta. Não é só sobre mim, não é só sobre uma mulher dirigindo um Scania, é sobre todas as que já ouviram que não podem. É sobre cada quilômetro rodado, com dignidade. É sobre cada vez que tentaram calar e a resposta veio firme, não em gritos, mas no ronco do motor. Respiro fundo e sigo. O caminhão parece entender, como se o motor também tivesse raiva, também tivesse orgulho. O ronco cresce, firme, constante, como se dissesse: "Vamos juntos." O posto se aproxima. A tensão aumenta. A vida na boleia não é só sobre dirigir. É sobre carregar histórias, cicatrizes e coragem. E naquele momento, mais uma vez, eu estava prestes a provar isso. A cada curva que o Scania fazia, a lembrança da última blitz me corroía por dentro. Aquela frase cuspida pelo PRF não saía da minha cabeça. Mulher não deveria dirigir carga pesada. O tom dele ainda ecoava como se tivesse sido gravado no ronco do motor. E não era a primeira vez. O que mais dói não é ouvir. É lembrar de todas as vezes que já ouvi antes. Minha memória me puxou de volta anos atrás, na minha primeira viagem de verdade. Eu tinha fechado um frete pequeno, um batendo lata na volta, mas que valia como escola. Entrei no posto, ainda insegura, tentando parecer firme. Na hora de abastecer, o frentista olhou para o caminhão e depois para mim, rindo. "Eita, doutora, perdeu o motorista e ficou só com a nave?" Ri de canto, disfarçando, mas o coração apertou. Eu ainda não tinha casca grossa. Foi ali que percebi que a estrada não seria só curva e serra, seria também prova de resistência contra o olhar dos outros. O rádio chiou, trazendo minha atenção de volta. Uma voz grave ecoou. "Atenção, PRF no KM 90. Mulher na boleia, fiquem espertos." Segurei o microfone com força. Alguém tinha me denunciado pelo simples fato de ser mulher dirigindo um Scania. "Cê tá doido?" É como se eu fosse uma intrusa em território que eles juram ser só deles. Mas a estrada não esquece, nem eu. Uma vez, no sul da Bahia, carregada de madeira, fui encostar num pátio de descarga. O encarregado, de boné surrado e olhar torto, gritou de longe: "Ô moça, esse serviço não é para a senhora não. Vai rasgar pneu, vai errar marcha, vai atrasar a fila." O sangue ferveu. Não respondi. Subi na boleia, engatei a ré e coloquei o bruto alinhado no milímetro, sem estourar cone, sem fazer poeira. Desci devagar, olhei bem nos olhos dele e disse: "Pois é, doutor, a fila tá andando." O silêncio foi minha vingança, mas por dentro eu tremia. Era sempre uma luta entre mostrar firmeza e esconder as feridas. O preconceito não vinha só de estranhos. Tinha motorista que fazia piada no rádio, me chamando de cristal no tom errado, como se fosse fragilidade. Outros me ultrapassavam fazendo média, tirando fino, só para ver se eu perdia o controle. Já vi colega mulher desistir da estrada por causa disso. Não foi falta de coragem, foi excesso de peso no coração, e é desse peso que eu falo agora. Ele não some, ele acumula. A cada palavra atravessada, a cada riso abafado, ele cresce. Mas junto com ele cresce também a vontade de não parar, porque cada quilômetro rodado
é uma resposta. O Scania seguia firme pelo tapetão, o volante vibrando sob minhas mãos. Olhei o retrovisor e vi a carga balançar. Não era só soja lá atrás. Era a soma de todas as lembranças de preconceito que carrego comigo. E cada vez que piso no acelerador, sinto como se fosse um grito preso que finalmente encontra saída. Lembrei de um episódio em Goiás. Parada num posto tomando café, ouvi 2 caminhoneiros cochichando atrás de mim. Mulher na estrada é só enfeite. Não aguenta pressão. Olhei para trás e perguntei: e qual pressão vocês acham que eu já não aguentei? Eles se calaram, mas eu não. Terminei o café, subi no caminhão e saí dali sabendo que, naquela mesa, eu não tinha apenas tomado café. Tinha servido a eles uma lição. Mas o mais pesado de todos foi numa madrugada fria, ainda no início de carreira. Eu atravessava a divisa de São Paulo, nervosa, quando fui parada por um PRF. Ele pegou meus documentos, me encarou e disse rindo: vai para casa, moça. Caminhão não é brinquedo de boneca. Eu engoli seco, as mãos suavam, só tinha 2 escolhas: me calar ou deixar o motor responder por mim. Engatei a marcha, segui viagem e chorei sozinha na boleia. A estrada ficou turva de lágrimas. E naquela noite fiz uma promessa: nunca mais deixaria que as palavras deles me paralisassem. Agora, voltando ao presente, senti meu corpo se arrepiar. O rádio anunciava outra blitz à frente. Meu peito acelerou. O passado se misturava com o presente. A cada vez que eu via um bota levantando a mão, era como reviver todos os episódios em que tentaram me arrancar da boleia. Mas eu não era mais aquela menina insegura. O peso do preconceito não tinha me quebrado, tinha me moldado, tinha feito de mim parte desse asfalto. Segurei firme o volante e falei baixinho só para mim: se vier mais uma vez, vai ouvir minha resposta na força do motor. E nesse instante, como se fosse combinado, o Scania roncou alto, ecoando pela estrada, me lembrando que a boleia não é lugar de fraqueza. É lugar de quem tem coragem de encarar o mundo e seguir em frente. O rádio já tinha avisado: PRF no KM 110, parando geral. Mas uma coisa é ouvir, outra é chegar perto e ver com os próprios olhos. Quando a fila de caminhões começou a se formar, senti o frio subir pela espinha. O Scania 460R Super Cinza Nardo rugia firme, mas dentro de mim o coração estava acelerado como turbina em descida de serra. Encostei devagar no acostamento, obedecendo os cones laranjas que brilhavam sob o sol forte. O calor era tanto que parecia derreter o asfalto. O cheiro de borracha queimada se misturava com poeira e diesel, criando aquele clima pesado que todo caminhoneiro conhece bem. Um PRF, de óculos escuros e olhar atravessado, caminhava entre os caminhões, levantando a mão e chamando um por um. Quando chegou na minha vez, parou de frente, ficou alguns segundos me encarando e, sem disfarçar, deu um sorriso torto. Eu já conhecia esse sorriso. Não era de cumprimento, era de deboche. Documentos, disse seco, estendendo a mão. Entreguei sem olhar para ele, mas senti o peso do julgamento no ar. Ele folheou devagar, como se procurasse motivo para me pegar. Depois de uns segundos, balançou a cabeça e soltou: mulher nesse bruto? Você não tem noção do risco que é colocar uma senhora para segurar carga pesada. O sangue ferveu, a frase entrou como faca, mas fiquei calada, firme. A estrada já me ensinou. Às vezes o silêncio é arma. Ele continuou com voz alta, como se quisesse que todos em volta ouvissem. Isso aqui não é brinquedo, não. Caminhão é para homem. Mulher tem que pensar em família, cuidar de casa. Senti meu rosto queimar. Olhei em volta e vi motoristas espiando pela janela, outros rindo de canto, alguns balançando a cabeça em reprovação. Era como se aquele pátio tivesse virado palco, e eu, a peça principal de um espetáculo que não pedi para participar. Respirei fundo. Minha vontade era soltar um "cê tá doido, doutor", mas segurei, porque sabia que qualquer palavra atravessada poderia me custar caro.
O tempo parecia parado. Enquanto ele analisava os documentos, minhas lembranças voltaram como avalanche. Lembrei do frentista rindo de mim, do encarregado dizendo que eu ia atrasar a fila, do PRF que me chamou de boneca. Cada cena desfilava na minha cabeça, alimentando a raiva e a dor. Mas junto delas também vieram as respostas que dei sem precisar gritar. A manobra perfeita no pátio de descarga, o olhar firme depois do deboche, o ronco do motor respondendo em meu lugar. E naquele instante percebi, a vida tinha colocado mais uma prova na minha frente, e eu sabia que não dava para falhar. "Ah, desce da boleia", ordenou o PRF seco. Meu coração disparou. Engoli a seco, soltei o cinto e desci devagar, sentindo o chão quente sob a sola da botina. Ele apontou para o caminhão com a caneta. "Quero ver se você manobra isso aqui sem travar. Se bater, se errar, vai ser multa e apreensão." Foi como um soco no estômago. Eu não precisava provar nada a ninguém. Mas ali, diante de todos, não havia escolha. Aquele homem queria me expor, me humilhar, e eu sabia que se recuasse, daria a ele a vitória que tanto buscava. Olhei nos olhos dele, firme, e voltei para a cabine. "Então vamos ver." A mão tremia no volante. O suor escorria pelas costas. Mas quando girei a chave e ouvi o ronco do Scania, algo mudou. Era como se o motor falasse comigo. "Não tá sozinha." Engatei a marcha, respirei fundo e deixei o bruto deslizar. Primeira, segunda, terceira. O caminhão respondeu macio, obediente. Fiz a curva estreita do pátio, desviando de cones e outros caminhões parados. A cada movimento sentia os olhares cravados em mim. O silêncio era total, só quebrado pelo barulho do motor e pelo chiado do freio. Meu coração batia forte, mas minha mente estava na liga. Lembrei do meu pai, da voz dele dizendo que força está na cabeça. Lembrei do meu filho, que me espera em casa e acredita que a mãe pode tudo. Lembrei de cada lágrima derramada na estrada. Tudo isso virou combustível, e num só movimento, completei a manobra e alinhei o bruto de volta ao mesmo lugar de onde tinha saído. Estacionei. Desliguei o motor. O silêncio agora era ainda maior. Abri a porta, desci e encarei o PRF. Ele não disse nada. Apenas me devolveu os documentos, com a cara fechada. Mas nos olhos dele eu vi. A humilhação que ele tentou jogar em mim voltou para ele. Alguns caminhoneiros começaram a bater palma, discretos. Outros buzinavam de leve. Não era barulho de torcida, era reconhecimento. O PRF virou as costas e saiu andando, fingindo que nada tinha acontecido. Eu, firme, subi de novo na boleia. Sentei no banco, respirei fundo e encostei a testa no volante. O coração ainda disparado, mas dentro de mim uma certeza clara. Aquela não tinha sido só mais uma blitz. Foi um marco. Eu não apenas passei na prova dele. Eu mostrei para todos que a boleia tem dono. E esse dono é quem tem coragem, não importa se é homem ou mulher. E enquanto engatava a marcha para seguir viagem, pensei comigo: a estrada é dura, mas quem carrega dignidade no peito nunca anda sozinho. Eu ainda sentia o coração acelerado depois da manobra. O Scania tinha respondido como se fosse extensão do meu corpo, provando que a estrada me reconhecia como parte dela. Mas o agente não estava disposto a engolir a derrota. Quando devolveu os documentos, não foi com respeito. Foi com aquele olhar atravessado, carregado de veneno, como se dissesse que ainda tinha a última palavra. Ele se aproximou de novo da janela, apoiou os braços na porta e, quase sussurrando, disparou. "Você acha mesmo que tem preparo para isso? Uma mulher nunca vai ter braço nem resistência para segurar uma carreta descendo a serra carregada." Segurei firme no volante. O sangue ferveu, mas respirei fundo. O silêncio dentro da boleia parecia me proteger. Olhei nos olhos dele e percebi. Não era apenas preconceito, era orgulho ferido. Ele não aceitava ter sido desafiado e vencido por mim. "Doutor, esse caminhão já desceu serra pior comigo no comando. Se eu tô aqui até hoje, é porque braço e cabeça não me faltam." Minha voz saiu firme, mas o coração tremia. Ele riu, mas não de piada. Riu debochado.
Mulher é emoção demais. Caminhão exige frieza. A frase bateu como pancada. A estrada inteira, anos de experiência, tudo resumido a uma palavra cuspida como insulto: emoção. Foi nesse momento que senti um nó na garganta. A lembrança veio forte. Meu pai, sentado comigo na boleia, me ensinando que não existe maior frieza do que manter a calma quando todo mundo perde o controle. Eu era menina ainda, e ele dizia: filha, emoção não é fraqueza, é combustível. A diferença está em saber dosar. Olhei para o agente e por dentro quase gritei. Queria que ele entendesse que cada curva que enfrentei, cada noite que passei sozinha na estrada, cada buzina de deboche, foi prova maior do que qualquer teste dele. Mas percebi que ali não era espaço para convencer, era espaço para resistir. Enquanto o agente se afastava alguns passos, vi pelo retrovisor outros caminhoneiros observando. Alguns riam de leve, como se achassem graça na cena. Outros desviavam o olhar, desconfortáveis. Aquilo me corroía. Não era só sobre mim, era sobre todas as vezes que a estrada vira palco de humilhação. O PRF voltou e bateu a mão no ferro da porta. Sabe o que eu acho? Disse, encarando firme. Cedo ou tarde você vai perder o controle. E aí vai ser tragédia. O silêncio caiu pesado. Aquelas palavras não foram só ofensa, foram quase uma sentença. E por um instante, confesso, me doeu fundo. Não pelo que ele disse, mas porque era exatamente isso que muitos pensavam e nunca tiveram coragem de falar tão claro. Olhei de novo para o painel do Scania. As luzes refletiam no vidro, o ronco do motor ainda vibrava no meu peito e ali, dentro da boleia, eu encontrei a resposta que precisava. Você pode acreditar no que quiser, doutor, mas se eu tô aqui é porque já segurei carga que muito homem não aguentou. Se eu cair, vai ser de pé, no volante. Ele não respondeu. Apenas me encarou por alguns segundos que pareceram horas. O olhar atravessado dele, misturado com a minha firmeza, criou um silêncio que ninguém ousou quebrar. Nesse momento, um dos caminhoneiros que assistia gritou da fila: Deixa a mulher rodar, doutor. Ela manobrou melhor que muito condenado por aí. Risos abafados ecoaram. O agente olhou em volta, percebendo que já não tinha a mesma plateia a seu favor. A provocação dele começava a perder força. Isso só aumentava o rancor nos olhos dele. Eu, por dentro, senti o peso do preconceito, mas também a leveza de ter resistido. Era como carregar uma carga pesada e, de repente, perceber que ela não te dobra mais como antes. O agente respirou fundo, guardou a caneta no bolso e disse, quase engolindo as palavras: Vai, segue viagem. Engatei a marcha e deixei o Scania deslizar pelo tapetão. A cada metro que avançava, parecia que o olhar atravessado dele ainda me perseguia pelo retrovisor. Mas, ao mesmo tempo, cada quilômetro rodado era a prova de que eu tinha vencido mais uma batalha. A estrada seguia, o sol batia no painel e eu pensava, aquele olhar não era só dele, era de uma sociedade inteira que ainda carrega preconceito dentro da boleia, mas também era combustível. Porque cada vez que alguém duvida de mim, é o ronco do motor que responde. E foi aí que percebi uma verdade simples. O preconceito pesa, machuca, tenta paralisar, mas também ensina. Ensina a não calar, ensina a resistir, ensina a transformar dor em força. E naquela manhã, naquela blitz, o peso que tentaram jogar em cima de mim virou a engrenagem que me empurrava adiante. Olhei pela janela, vi o horizonte se abrir e falei sozinha, quase como promessa. Podem olhar atravessado o quanto quiserem, eu sigo, e sigo no meu lugar. O ronco do motor respondeu alto, firme, como se o Scania também tivesse entendido. E juntos seguimos estrada, carregando muito mais do que grãos, carregando história, cicatriz e coragem. Assim que deixei a blitz para trás, o rádio começou a chiar. Era como se o silêncio da cena tivesse se transferido para o éter, esperando a primeira voz romper o ar. Eu sabia que não ia demorar, e não demorou mesmo. Você viu, doutor? Disse uma voz rouca, com aquele tom de quem prefere o deboche ao silêncio. Mulher no bruto, uma hora ou outra, vai dar banguela e descer ladeira abaixo.
Risos abafados vieram em seguida, pipocando no canal como fogos de artifício mal intencionados. Eu segurei firme o volante. O coração ainda estava acelerado do embate com o PRF, mas agora era diferente. Não era mais só um agente, era a estrada inteira me julgando, espalhada em vozes invisíveis. Fica esperto que, se rodar mais um pouco, logo vai ter que chamar chapa para descarregar as lágrimas. Outro disparou, arrancando gargalhadas de alguns. Meu peito queimava. Cada piada era como pedra jogada contra o vidro da boleia. Mas antes que a raiva me engolisse, outra voz surgiu firme, diferente das outras. Respeita a mina, rapaziada. Eu vi daqui a manobra que ela fez. Não foi qualquer um que faria limpo daquele jeito, não. O silêncio tomou o rádio por alguns segundos. Era raro alguém comprar briga. Mas aquela intervenção fez a poeira baixar um pouco. Tá defendendo por quê? Retrucou o primeiro, sarcástico. Vai me dizer que não acha estranho? O defensor não recuou. Estranho é nego se achar doutor de estrada e não ter metade da coragem que ela mostrou hoje. Senti uma onda quente no peito. Não conhecia a voz, mas ela chegou como abraço. Não apagava a dor das outras, mas mostrava que eu não estava tão sozinha quanto parecia. Enquanto as falas iam e vinham, minha mente foi longe. Lembrei das primeiras vezes que liguei o rádio ainda novata. O medo não era da estrada, era do julgamento. As piadas sempre vinham disfarçadas de brincadeira. E cada brincadeira dessas ia virando cicatriz. Naquele dia, porém, não eram apenas piadas, era julgamento coletivo. A Blitz tinha virado espetáculo e agora o rádio era o eco dele. O que me incomodava não era só a maldade das palavras, era o silêncio dos que assistiam calados, porque o silêncio também pesa, às vezes mais que a zombaria. De repente, uma voz mais jovem entrou na frequência. Doutora, eu sou farofa ainda, mas vi de longe. A senhora botou moral. Um dia quero segurar o volante com essa firmeza aí. A fala me pegou de surpresa. Não esperava ouvir respeito misturado à admiração. Sorri sozinha na boleia, mesmo com o coração pesado. Às vezes, no meio da zoeira, surge um sopro de esperança. Respondi no rádio, tentando manter a voz firme. Valeu, parceiro. Na estrada não tem segredo, tem coragem e respeito. O resto, o tempo ensina. O rádio silenciou por alguns segundos como se todos refletissem. Mas logo um veterano que eu já conhecia de ouvir em outras rotas, voltou com um tom amargo. Coragem até pode ter, mas estrada não é lugar de cristal. Um vacilo e leva todo mundo junto. A frase bateu fundo. Cristal. Palavrinha que carregava veneno disfarçado de fragilidade. Meus dedos apertaram o volante até estalar. Cristal não, doutor. Respondi firme. Cristal quebra fácil. Eu sou aço. E quem rodou até aqui sabe que não é na língua dos outros que a gente mede força. O silêncio veio como resposta, mas dessa vez não era o silêncio de desprezo, era o silêncio de quem não tinha réplica. Enquanto o debate se apagava, encostei num posto para tomar fôlego. Desci da boleia, o calor do asfalto subindo pelas botas, o cheiro de fritura vindo da lanchonete. Alguns caminhoneiros me olharam de canto, outros disfarçaram. Ninguém falou nada. Mas os olhares diziam tudo. Metade me julgava, metade me respeitava. Pedi um café preto no balcão. Enquanto esperava, ouvi cochichos atrás. 2 motoristas comentavam baixo, mas o suficiente para eu captar. "Você viu lá na Blitz?" humilhou o Bota. Risos. Mas ainda acho que mulher na boleia não dura. A cada palavra, o café ficava mais amargo. Peguei o copo, virei de uma vez e voltei para a boleia. Lá dentro, o barulho da cabine parecia me proteger. Liguei o motor, o ronco do Scania encheu meus ouvidos como resposta. Aquele som era a prova de que eu estava onde devia estar. De volta ao tapetão, puxei o rádio mais uma vez e disse: "Para quem duvida, só digo uma coisa. Cada quilômetro rodado é a resposta. O motor fala por mim." Soltei o microfone. O silêncio que veio depois foi quase um aplauso. Não precisava mais, a estrada já tinha ouvido. Naquele momento, percebi uma verdade dura.
As vozes da estrada nunca vão calar. Sempre haverá riso, sempre haverá silêncio cúmplice, mas também sempre haverá quem defenda, quem enxergue além do preconceito. E eu sigo, porque a estrada pode até falar alto, mas o ronco do meu motor fala mais. E assim, com o coração ainda pesado, mas a mente na liga, segui viagem. O sol já se inclinava no céu, iluminando a lataria cinza do Scania como se dissesse: vai em frente, eles falam, você prova. A estrada seguia reta, o sol batendo de frente no para-brisa e a poeira levantando ao longe. O rádio tinha silenciado depois da confusão, mas minha cabeça não. As palavras do PRF, as risadas dos outros caminhoneiros, tudo ainda latejava. Foi então que, sem perceber, comecei a ouvir uma voz que vinha de dentro, a voz do meu pai. Ele sempre dizia: filha, a estrada não se vence com braço, se vence com cabeça e coração. Essas palavras voltaram como se ele estivesse sentado ali, do meu lado, com a mão calejada no volante. Fechei os olhos por um instante, só para lembrar do cheiro de graxa que sempre impregnava na camisa dele, do jeito que falava baixo quando queria que eu entendesse que a lição era séria. O bruto obedece, Helena, mas só para quem comanda com firmeza. Não é grito que manda, é calma. Suspirei fundo. Quantas vezes ainda menina, eu ficava na beira do quintal esperando ele voltar. O barulho do motor anunciava de longe e meu coração disparava. Quando o caminhão dobrava a esquina, era como se o mundo inteiro chegasse junto. Ele descia sorrindo, me colocava na boleia e deixava eu brincar de mudar marcha. Um dia vai ser você aqui, dizia com orgulho. Lembrei de uma viagem que fizemos juntos. Eu devia ter uns 12 anos. A chuva caía pesada no Paraná e o caminhão balançava na serra. Eu tremia de medo, achando que íamos tombar. Ele percebeu, colocou a mão no meu ombro e falou: olha para frente, confia. A estrada respeita quem não perde o olhar. Ele segurou firme, desceu a serra sem pressa e quando chegamos embaixo olhou para mim e completou: força não é enfrentar sem medo, filha. É enfrentar mesmo com medo. Essas frases ficaram gravadas. Talvez por isso eu ainda esteja aqui, rodando, mesmo com todos os olhares atravessados. A lembrança me pegou tão forte que, sem perceber, comecei a falar sozinha. O senhor tinha razão, pai. Não é braço, é cabeça. O motor do Scania roncou mais alto, como se confirmasse. A cada giro era como se meu pai estivesse ali soprando coragem. Mas a memória não veio só com carinho, veio também com dor. Lembrei da última vez que o vi na estrada. Eu já era adulta, mas ainda aprendendo. Ele estava cansado, a saúde já não era a mesma. Mesmo assim, me puxou no canto e disse: se for rodar, filha, saiba que vão rir de você, vão duvidar, vão dizer que não é lugar para mulher. Mas lembra sempre, quem segura o volante é você. E quem manda na sua vida também. Engoli seco. As lágrimas quase vieram, mas segurei. A estrada não gosta de lágrima, ela quer firmeza. De repente, o rádio chiou de novo, quebrando a lembrança. Uma voz desconhecida entrou na frequência. Doutora, ouvi tudo o que rolou lá na Blitz. Só queria dizer uma coisa. Meu pai também foi caminhoneiro. E ele sempre dizia que coragem não tem gênero. Respeito. A fala me pegou desprevenida. Era como se o universo tivesse mandado um recado, conectando a memória do meu pai com aquele estranho na linha. Senti um arrepio. Respondi: valeu, parceiro. Seu pai sabia das coisas. O meu também dizia que estrada é escola de coragem. Houve silêncio, mas não aquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio diferente, respeitoso, quase como se todos estivessem refletindo. Enquanto seguia, lembrei de um episódio que nunca contei para ninguém. Um dia, ainda no início da carreira, desci a Serra de Santos sozinha pela primeira vez. O coração batia no pescoço, a carga empurrando, o freio rangendo. Eu quase perdi o controle. Naquele instante, fechei os olhos por um segundo e ouvi a voz do meu pai: olha para frente, confia. E foi isso que me salvou.
Abri os olhos, respirei fundo, reduzi marcha com calma e desci como ele me ensinou. Quando cheguei embaixo, chorei, não de medo, mas de gratidão. E foi ali que tive certeza, eu podia. Agora, tantos anos depois, percebo que cada palavra dele foi combustível. Não era só conselho de pai, era mapa de sobrevivência. Ele sabia que o mundo ia tentar me empurrar para fora da boleia, mas também sabia que eu tinha dentro de mim o que precisava para ficar. Olhei de novo a foto dele presa na prateleira. O rosto queimado de sol, o sorriso cansado, mas cheio de orgulho. Toquei o vidro com a ponta dos dedos e falei baixinho: "Obrigada, pai. Se hoje eu segurei aquele PRF de cabeça erguida, foi porque o senhor me ensinou antes." O motor respondeu com outro ronco firme, como se também lembrasse. O sol começava a descer, pintando a estrada de dourado. A poeira levantava atrás da carreta, formando rastro. Senti uma paz estranha, como se as memórias do meu pai tivessem tirado parte do peso que eu carregava desde cedo. Mas sabia que a estrada não ia dar trégua. Sabia que logo viria outro olhar atravessado, outra provocação, outro teste. E no fundo, era isso que mantinha o coração na liga. A certeza de que a estrada nunca acaba. E enquanto o Scania avançava pelo tapetão, ouvi a voz dele mais uma vez dentro de mim: "Força não é no braço, filha, é no coração." Sorri sozinha e engatei mais uma marcha. O motor roncava firme, mas por dentro o barulho era outro. Um turbilhão de pensamentos rodava mais rápido do que o ponteiro do velocímetro. Eu queria gritar, queria xingar aquele PRF que me olhou atravessado. Queria responder cada piada cuspida no rádio. Mas ao mesmo tempo, algo me puxava para trás. A lembrança do meu pai dizendo que força não tá no braço, tá na cabeça. O dilema me corroía. Explodir e jogar tudo para fora? Ou segurar e deixar o silêncio falar por mim? A estrada exige equilíbrio, mas nem sempre a gente encontra esse ponto no calor da hora. Engatei marcha e deixei o Scania deslizar. A cabine estava silenciosa, só o ronco do motor preenchia o espaço. Mas dentro de mim o silêncio era pesado, sufocante. Não era calmaria. Era como se cada palavra não dita estivesse presa na garganta. Por que não respondi do jeito que merecia? Falei sozinha, batendo a mão no volante. Na mesma hora, uma lembrança veio como flash. Um colega caminhoneiro, anos atrás, explodiu numa blitz depois de ser humilhado. Gritou, peitou o PRF. Resultado: caminhão apreendido, multa pesada e uma ficha que o perseguiu por meses. Ele tinha razão, mas a raiva custou caro. Respirei fundo. A raiva é fogo, esquenta, queima, mas também destrói se a gente não souber controlar. O rádio chiou. Uma voz debochada soltou: "Ih, a doutora tá caladinha agora." Engoliu seco, foi? Fechei os olhos por um segundo. Meu sangue ferveu. A vontade era apertar o microfone e devolver na mesma moeda. Mostrar que não tinha medo. Mas a mão ficou suspensa, sem coragem de apertar o botão. O silêncio, de novo, parecia mais estratégico. Só que esse silêncio não vinha sem dor. Cada segundo calada me fazia sentir como se estivesse traindo a mim mesma. Eu queria provar ali, na frente de todos, que não era frágil. Mas também sabia que a estrada não perdoa explosões impensadas. Lembrei de uma frase que ouvi certa vez de uma caminhoneira mais velha, dessas que abriram caminho quando quase não existiam mulheres na boleia. Ela disse: "A gente aprende a engolir palavra atravessada, mas não para sempre. Aprende a escolher a hora certa de soltar." Aquilo ecoou forte. Talvez o silêncio não fosse covardia. Talvez fosse munição guardada para a hora certa. As mãos suavam no volante. O horizonte à frente parecia infinito, mas por dentro eu só via duas estradas. Uma que me levava a explodir e perder o controle, outra que me levava a segurar firme e esperar o momento de mostrar quem eu era. E aí veio a pergunta que mais doeu: quantas vezes mais eu teria que escolher o silêncio? Quantas vezes mais iria engolir o peso do preconceito só para não perder a viagem, só para não ser punida por reagir?
Meu peito apertou. A estrada ensina, mas também cobra. De repente ouvi uma buzina longa atrás. Um caminhoneiro me alcançou, passou devagar do lado, abriu o vidro e gritou: "Força, doutora, o que você fez ali não foi pequeno, não." Aquela frase bateu fundo. Era como se alguém tivesse aberto uma janela dentro da boleia. Nem todo mundo ria, nem todo mundo julgava. Havia quem entendesse, havia quem respeitasse. Sorri de leve, mas logo as lágrimas vieram. Engoli rápido. A estrada não gosta de lágrima, mas às vezes elas escapam. O dilema ainda me corroía. O silêncio tinha me protegido naquele momento. Mas será que não estava me transformando em cúmplice da própria humilhação? Se eu não falasse, quem falaria? Olhei a foto do meu pai presa no painel. Lembrei da voz dele. Olha para frente, confia. Talvez ele tivesse razão mais uma vez. Talvez a minha resposta não estivesse nas palavras, mas no ato de continuar. Cada quilômetro rodado, cada frete entregue, cada manobra bem feita era uma resposta que ninguém podia apagar. O sol começou a descer no céu, pintando o tapetão de tons alaranjados. O silêncio ainda estava lá, pesado, mas já não sufocava tanto. Era como se eu tivesse transformado aquela raiva em combustível. Respirei fundo, passei a marcha e falei comigo mesma. Não é silêncio de covardia, é silêncio de quem escolhe a hora certa de responder. E no fundo eu sabia, a hora de responder ainda ia chegar. E quando chegasse não seria em grito, mas em gesto. Seria resposta histórica. O motor roncou alto, como se confirmasse minha decisão. Segui viagem firme, com a mente ainda cheia de cicatrizes, mas também de certezas. O silêncio pesava, sim, mas também moldava. Ele me lembrava que nem toda batalha é vencida no grito. Algumas a gente vence só por seguir em frente. E naquele dia, no meio da estrada quente e poeirenta, aprendi mais uma vez que segurar a língua também é forma de resistência. O silêncio não me calava, o silêncio me preparava. O sol queimava forte sobre a lataria do Scania quando o agente voltou a se aproximar. Eu já tinha passado por olhares atravessados, piadas e silêncio forçado, mas dava para sentir que ele ainda não tinha terminado comigo. A forma como ajeitou o cinto e encostou a mão na porta do caminhão denunciava: vinha chumbo grosso. Ele me encarou por alguns segundos, deixando o peso da pausa aumentar o desconforto. Então disparou. Quero ver se você é boa mesmo. Aposto que não consegue manobrar essa carreta aqui, agora, na frente de todo mundo. O coração bateu forte. O silêncio que antes me sufocava virou barulho dentro do peito. Eu sabia que não era só uma provocação, era uma armadilha. Ele queria me expor, me desmoralizar diante dos outros caminhoneiros que observavam atentos, esperando o desfecho como quem assiste a uma novela. E aí, doutora? Ele insistiu com deboche. Vai encarar ou vai fugir? Naquele instante o dilema voltou com força. Explodir, retrucar ou aceitar e provar. Minha mente girava rápido, mas meu corpo permaneceu firme no banco. Olhei o retrovisor e vi alguns motoristas com a cabeça para fora da janela. Uns riam, outros só observavam em silêncio, mas todos aguardavam a resposta. Respirei fundo, lembrei das palavras do meu pai. Não é no grito que você mostra força, é na calma. E foi essa calma que me fez segurar o microfone da raiva e responder do jeito que precisava. Se é isso que o senhor quer ver, então segura firme, porque eu vou mostrar. O agente sorriu torto, satisfeito, como quem acredita que já ganhou a batalha antes mesmo de começar. Engatei a marcha e o ronco do motor tomou conta do pátio. O som ecoou como trovão, fazendo alguns caminhoneiros buzinarem de leve. O ar parecia pesado, cada segundo esticado, como se o tempo tivesse parado. Minhas mãos suavam no volante, mas não era medo. Era responsabilidade. Sabia que não estava apenas defendendo meu nome, mas o de tantas outras que já ouviram que não era lugar de mulher. Vamos, Scania. É agora ou nunca.
murmurei baixinho. O caminhão respondeu com um rugido, como se entendesse a missão. O agente se afastou, abrindo espaço no pátio. Cones foram colocados para marcar o percurso. Alguns motoristas se ajeitaram nas cabines, outros desceram para assistir de perto. O clima era de julgamento público. Dei partida, primeira marcha. O bruto deslizou devagar, obediente. A cada metro eu sentia os olhos cravados em mim. O coração acelerava, mas o corpo seguia firme, como se fosse conduzido por algo maior do que eu. Fiz a primeira curva estreita, desviando do cone com precisão. Ouvi um burburinho lá fora. Alguns riram, outros murmuraram. Segui sem olhar para ninguém. Segunda curva. A carga balançou, mas mantive o controle. Apertei os dentes, segurei firme. Senti o suor escorrer pela testa, mas não piscava. O motor roncava forte, cada vez mais alto, como se também desafiasse o silêncio dos que duvidavam. No meio da manobra, ouvi um caminhoneiro cochichar alto o suficiente para me atingir. Quero ver segurar sem travar o eixo. Aquilo cortou fundo, mas não me desconcentrou. Lembrei do conselho que meu pai dava. Olha para frente. O resto é só barulho. Então foquei no que estava à frente. Com um movimento preciso, alinhei o bruto de volta, passando rente aos cones, sem encostar. O Scania respondeu como se fosse extensão do meu corpo. Quando parei no mesmo ponto de onde tinha saído, desliguei o motor e o silêncio caiu sobre o pátio. Olhei pela janela. O agente me encarava, mas o sorriso de deboche tinha sumido. Ele devolveu o olhar atravessado, mas dessa vez misturado com surpresa. Alguns caminhoneiros começaram a bater palma, discretos, quase envergonhados. Outros buzinavam de leve. Desci da boleia, firme, mesmo com as pernas tremendo por dentro. Encarei o PRF de frente. Tá satisfeito, doutor? Ele não respondeu de imediato. Apenas devolveu meus documentos, seco, tentando esconder o constrangimento. Mas eu vi nos olhos dele que o plano de me humilhar tinha virado contra ele. Aquela cena não apagava todas as vezes que ouvi preconceito. Não apagava a dor de anos sendo questionada. Mas ali, diante de todos, eu tinha dado uma resposta que não precisava de palavras. Uma resposta que ecoava no ronco do motor, no silêncio dos que duvidavam e no aplauso tímido dos que respeitaram. Voltei para a cabine, fechei a porta e encostei a testa no volante. Respirei fundo, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair. Não eram de tristeza, eram de alívio. O dilema do silêncio tinha acabado de encontrar sua resolução. Não precisei explodir, não precisei xingar, só precisei mostrar. E naquele momento, mais do que nunca, eu entendi. A estrada não se vence no grito, mas na prova. Eu tinha acabado de escrever minha resposta na lataria cinza do Scania, diante de todos. Engatei a marcha de novo, com o peito leve, sabendo que, a partir dali, nada seria igual, porque cada quilômetro seguinte já carregava a marca do que tinha acontecido. O desafio tinha sido lançado, e a resposta dada. A chave girou e o ronco do Scania 460R Super Cinza Nardo encheu o pátio como trovão. O som ecoou entre os cones, fez alguns caminhoneiros abrirem ainda mais a janela, outros cruzarem os braços, esperando ver o espetáculo. Eu respirei fundo. Minhas mãos estavam úmidas no volante, mas firmes. Aquele não era só mais um teste. Era a chance de mostrar de uma vez por todas que não era brincadeira. Olhei o retrovisor. O PRF mantinha os braços cruzados, o olhar atravessado de sempre, agora mais atento. Ele queria me ver falhar. Queria que um erro meu justificasse todas as palavras que tinha cuspido. Eu sabia disso, mas o que ele não sabia é que cada curva da minha vida me preparou exatamente para aquele momento. Engatei a primeira marcha, soltei o freio de mão devagar e senti o bruto começar a deslizar. A vibração do motor subiu pelo meu corpo, como se fosse corrente elétrica me lembrando. Tá viva, tá no controle. O primeiro movimento sempre é o mais difícil. Os olhos estavam cravados em mim. O silêncio do pátio era quase ensurdecedor.
Virei o volante com calma, levando o Scania a contornar o primeiro cone. A carreta balançou, mas se manteve na linha. Ouvi um murmúrio lá fora, misto de surpresa e expectativa. Segunda marcha. O caminhão respondeu como se fosse parte de mim. Fui conduzindo entre os cones, cada gesto calculado, cada movimento na ponta dos dedos. O suor descia pelas têmporas, mas não era medo. Era foco. Um caminhoneiro cochichou alto. Quero ver se aguenta na volta. A frase bateu como provocação, mas não desviou minha atenção. Eu sabia que o verdadeiro desafio não era começar, era terminar sem deslize. A cada metro avançado, o silêncio parecia crescer. Não havia mais risadas. Apenas olhares, alguns de respeito, outros de pura torcida contra, mas todos atentos. Fiz a segunda curva. A carreta balançou forte, o peso da carga empurrando. Segurei firme o volante, reduzi a marcha e o Scania respondeu obediente. Um chiado de pneu contra o asfalto ecoou, arrancando suspiros da plateia improvisada. Mas não encostei em nada. Meu coração disparou, mas quando alinhei de novo, senti uma onda de alívio. Lá fora, alguém bateu palma, isolado, rápido. Logo depois, silêncio outra vez. Segui em frente, o motor roncando como música. Quanto mais eu avançava, mais percebia que aquela não era só uma manobra. Era a minha vida inteira sendo colocada à prova diante de olhos que nunca acreditaram em mim. Chegando na curva final, o ponto mais estreito do percurso, senti o peso dobrar. A carreta parecia desafiar minhas mãos, como se quisesse mostrar que ali não era lugar para hesitação. Respirei fundo. Foi nesse instante que ouvi, quase como lembrança, a voz do meu pai. Olha para frente. Confia. Segurei firme. Girei o volante com precisão e o bruto passou rente ao cone, quase raspando, mas limpo. A carga balançou forte, arrancando murmúrios assustados da plateia, mas logo se estabilizou. O último metro parecia eterno. Engatei de novo, alinhei a carreta e estacionei exatamente no ponto de partida. Desliguei o motor. O silêncio foi absoluto por alguns segundos. Então vieram os aplausos. Primeiro tímidos, depois mais fortes, misturados a buzinas de caminhoneiros que não esconderam o respeito. Não era euforia, era reconhecimento. Olhei pelo retrovisor. O PRF ainda estava parado, mas o sorriso de deboche tinha sumido. No lugar, um semblante duro, forçado, tentando esconder a derrota. Ele não disse nada, apenas ajeitou os óculos e se virou de costas. Eu desci da boleia devagar, cada passo firme, como quem sabe que o chão não vai sumir. O vento quente bateu no rosto e a poeira levantou com as buzinas. Senti a garganta embargar, mas não deixei a lágrima cair. Tá aí, doutor, falei, olhando na direção dele. O caminhão tá no lugar certo, eu também. Alguns caminhoneiros riram, outros aplaudiram mais forte. O agente não respondeu. Apenas me devolveu os documentos, seco, e fez sinal para eu seguir viagem. De volta à cabine, fechei a porta e fiquei alguns segundos em silêncio, sentindo o coração pulsar no mesmo ritmo do motor ainda quente. A vontade era chorar de alívio, de raiva, de orgulho, tudo junto. Mas só respirei fundo e encostei a testa no volante. Aquela manobra não tinha sido apenas uma vitória. Tinha sido uma resposta. Não só para ele, mas para todos que estavam assistindo, rindo ou calados. Uma resposta escrita em movimento, no barulho do motor, no alinhamento perfeito da carreta. Engatei a marcha e deixei o Scania deslizar de novo pelo tapetão. O sol batia na lataria cinza, refletindo forte, como se a estrada também tivesse se orgulhado do que viu. E dentro de mim, uma certeza crescia. Não era o fim da luta, mas era um marco. Porque a partir dali, cada vez que alguém duvidasse, eu teria aquela cena guardada. E ninguém poderia apagar. Segui viagem, mãos firmes no volante, sabendo que o próximo desafio não demoraria. A estrada sempre testa, sempre cobra, mas agora eu estava pronta para qualquer olhar atravessado que viesse. Porque naquele pátio, diante de todos, eu tinha provado.
Não é o gênero que segura a boleia, é a coragem. O silêncio do pátio era quase insuportável. Todos estavam à espera do meu próximo movimento, e eu sabia que não tinha espaço para erro. Girei a chave. O Scania 460R Super Cinza Nardo acordou com aquele ronco grosso, vibrando como se também tivesse sentido a provocação. A cabine tremeu, e junto dela, meu coração. Soltei o freio de mão, engatei a marcha e deixei o bruto deslizar devagar. O peso da carga parecia puxar para trás, como se quisesse testar até onde ia a minha coragem. Do lado de fora, os olhos cravados em mim eram quase mais pesados que os grãos na carroceria. A primeira curva chegou rápido. Girei o volante no tempo certo e a carreta respondeu obediente. O cone passou rente ao retrovisor sem encostar. Ouvi um suspiro coletivo lá fora. Alguns até murmuraram baixo, como se não acreditassem no que tinham visto, mas não dava para comemorar cedo. O caminho era estreito e cada metro rodado era um novo risco. Respirei fundo, alinhei e preparei a próxima curva. Segunda marcha. O motor rugia alto, mas eu mantinha a calma. Segurei firme, reduzi o giro e encaixei a carreta exatamente no traçado. Foi quando um caminhoneiro gritou de longe: "Quero ver na curva final, é aí que todo mundo derrapa." A frase ecoou como provocação, mas me trouxe foco. Lembrei do que meu pai dizia: "Não olha para o lado, olha para frente." Fiz exatamente isso. O caminhão deslizou limpo, cortando a curva como faca em manteiga. Algumas palmas começaram tímidas. Outras buzinas curtas se misturaram. Mas logo o silêncio voltou, porque todos queriam ver o que viria depois. Cheguei ao ponto mais estreito do percurso. Era o trecho que podia me derrubar. Se a carreta abrisse demais, encostava no cone. Se fechasse, travava o eixo. Ali estava a linha tênue entre vitória e vergonha. Minhas mãos suavam, mas a mente estava clara. Reduzi marcha, puxei o volante com precisão e senti o bruto obedecer. O pneu cantou baixo no asfalto, arrancando um coro de murmúrios. A carreta balançou forte, mas se manteve na linha. Nesse instante, ouvi pelo rádio alguém cochichar: "Se passar limpa, vou ser o primeiro a bater palma." E quando alinhei a carreta, passando sem tocar em nada, o pátio inteiro se calou de surpresa. Engatei a marcha de novo, levei o caminhão de volta ao ponto inicial e desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi o maior que já senti na estrada. Era como se todos ainda estivessem processando o que tinham acabado de ver. De repente alguém bateu palma, só uma, forte, depois outra. Logo vieram mais, até que o som ecoou de todos os lados. Algumas buzinas cortaram o ar, e os olhares que antes eram de dúvida, agora tinham um misto de respeito e surpresa. Desci da boleia devagar, cada passo firme como se fosse parte da própria manobra. Olhei em volta e vi caminhoneiros que antes riam agora de boca fechada. Alguns até balançavam a cabeça em sinal de aprovação. Encarei o PRF. Ele tentava esconder o constrangimento, mas a expressão dura não enganava ninguém. A provocação dele tinha virado contra ele mesmo. "Tá aí, doutor", falei firme. O caminhão voltou para o lugar sem um arranhão. "O senhor ainda duvida?" Ele não respondeu. Apenas devolveu meus documentos com a mão trêmula, o olhar fugindo do meu. Aquele momento não foi só uma vitória pessoal, foi histórico. Não pela manobra em si, que para mim era rotina de estrada, mas porque ela tinha sido feita no palco que ele escolheu, sob os olhos de todos. O que era para ser humilhação virou prova. De volta à cabine, fechei a porta e respirei fundo. Meu corpo inteiro tremia, mas era de alívio. Encostei a testa no volante e deixei o silêncio me abraçar. O motor desligado ainda vibrava, como se guardasse memória do que acabara de acontecer. Ali dentro, percebi que não tinha apenas defendido minha dignidade. Tinha mostrado a todos que coragem não tem gênero, que preparo não se mede em braço, mas em cabeça e coração.
O rádio voltou a chiar. Uma voz que antes tinha debochado soltou quase resignada: "Respeito, doutora. Eu vi com meus próprios olhos." Outra voz completou: "Hoje a senhora deu aula. Não é qualquer um que faz o que fez." Sorri sozinha. Não precisava mais de aplausos. A estrada já tinha dado sua resposta. Engatei a marcha, deixei o Scania deslizar pelo tapetão e senti o vento entrar pela janela. O sol refletia na lataria cinza, iluminando meu caminho como se a própria estrada tivesse entendido o recado. Segui firme, sabendo que aquele momento ficaria marcado não só para mim, mas para todo mundo que presenciou. Porque naquele pátio, naquela manobra, uma história tinha sido escrita, e dela ninguém podia duvidar. O barulho da manobra ainda ecoava na minha mente quando o agente se aproximou de novo. Mas dessa vez não havia deboche no olhar. Ele segurava meus documentos como quem não tinha mais nada a dizer. O silêncio dele dizia mais do que qualquer frase atravessada. Esticou a mão, devolveu os papéis sem olhar nos meus olhos e se afastou rápido, tentando esconder o constrangimento. Segurei firme as pastas, respirei fundo e percebi: aquela vitória não era só minha. Era de todas as mulheres que já foram desacreditadas na boleia, de todas que ouviram "não é lugar para você", e mesmo assim continuaram. Era como se eu tivesse respondido em voz alta por todas. Voltei para a cabine e fechei a porta. Aquele pequeno gesto, o clique seco da porta se encaixando, foi como se eu tivesse fechado também um ciclo. Encostei a testa no volante, senti o couro quente e respirei fundo. O coração ainda disparava, mas agora era diferente. Não era medo, era orgulho. Do lado de fora, ouvi uma buzina curta, respeitosa, seguida de outra, e depois mais uma. Não eram deboches, eram cumprimentos. Alguns caminhoneiros levantaram o braço pela janela, outros acenaram discretamente. Era como se a estrada tivesse decidido por um instante ficar do meu lado. Engatei a marcha e saí devagar, deixando a poeira do pátio para trás. Conforme avançava pelo tapetão, o silêncio tomou conta do rádio. Ninguém arriscava uma piada. Ninguém se atrevia a ironizar. Era um silêncio diferente, carregado de respeito, mas também de reflexão. Eu sabia que não tinha mudado o mundo, mas tinha mudado algo naquele pedaço de estrada, e talvez isso fosse o suficiente. A cada quilômetro rodado, a cena voltava na minha mente. O PRF parado, sem palavras, o aplauso tímido crescendo, as buzinas soando como coro, e principalmente a sensação de que eu tinha transformado dor em resposta. Essa foi por todas nós, murmurei sozinha, olhando o horizonte. O motor do Scania roncou mais alto como se confirmasse. A estrada seguiu reta, o sol descendo devagar no céu, pintando tudo de dourado. O vento batia no rosto, trazendo cheiro de mato e diesel. E naquele silêncio da rodovia, percebi que não era vazio. Era um silêncio cheio de significado, cheio de histórias que não precisavam mais ser explicadas. Olhei a foto do meu pai presa no painel. Toquei o vidro com a ponta dos dedos e sorri. O senhor viu, né, pai? Eu não precisei gritar, eu só precisei mostrar. E naquele instante, senti como se ele estivesse ali comigo, orgulhoso, no banco do passageiro. De repente, o rádio chiou. Uma voz masculina entrou na frequência sem deboche, sem ironia. Doutora, parabéns. O que a senhora fez ali não é qualquer um que faz. Eu estava na fila e vi tudo. Respeito. Outra voz emendou logo depois. Se tivesse mais mulher na boleia, talvez a estrada fosse até mais justa. Sorri, emocionada. Não respondi. Não precisava. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Segui viagem com o coração leve, mas também consciente. Sabia que a luta não acabava ali. Sabia que viriam outros olhares atravessados, outras frases venenosas, outros testes, mas sabia também que cada vez que alguém duvidasse, eu teria aquele dia gravado na memória.
porque a manobra não tinha sido só minha, ela tinha sido de todas as mulheres que já rodaram, que ainda rodam e das que ainda vão se sentar no volante pela primeira vez. O horizonte se abriu à minha frente, iluminado pelo pôr do sol. O silêncio da rodovia parecia me abraçar, me dar paz. Mas também me lembrava que a estrada nunca para. Cada quilômetro traz um novo desafio, uma nova resposta a ser dada. E enquanto o Scania avançava pelo tapetão, com as mãos firmes no volante e o coração cheio de história, pensei comigo mesma: a vitória é coletiva. E a estrada, mesmo dura, sabe reconhecer quando alguém a enfrenta de frente. Segui em frente, confiante, com o ronco do motor marcando o ritmo da minha vitória. O barulho da manobra ainda ecoava na minha mente quando o agente se aproximou de novo. Mas dessa vez não havia deboche no olhar. Ele segurava meus documentos como quem não tinha mais nada a dizer. O silêncio dele dizia mais do que qualquer frase atravessada. Esticou a mão, devolveu os papéis sem olhar nos meus olhos e se afastou rápido, tentando esconder o constrangimento. Segurei firme as pastas, respirei fundo e percebi: aquela vitória não era só minha. Era de todas as mulheres que já foram desacreditadas na boleia, de todas que ouviram "não é lugar para você", e mesmo assim continuaram. Era como se eu tivesse respondido em voz alta por todas. Voltei para a cabine e fechei a porta. Aquele pequeno gesto, o clique seco da porta se encaixando, foi como se eu tivesse fechado também um ciclo. Encostei a testa no volante, senti o couro quente e respirei fundo. O coração ainda disparava, mas agora era diferente. Não era medo, era orgulho. Do lado de fora, ouvi uma buzina curta, respeitosa, seguida de outra e depois mais uma. Não eram deboches, eram cumprimentos. Alguns caminhoneiros levantaram o braço pela janela, outros acenaram discretamente. Era como se a estrada tivesse decidido por um instante ficar do meu lado. Engatei a marcha e saí devagar, deixando a poeira do pátio para trás. Conforme avançava pelo tapetão, o silêncio tomou conta do rádio. Ninguém arriscava uma piada, ninguém se atrevia a ironizar. Era um silêncio diferente, carregado de respeito, mas também de reflexão. Eu sabia que não tinha mudado o mundo, mas tinha mudado algo naquele pedaço de estrada. E talvez isso fosse o suficiente. A cada quilômetro rodado, a cena voltava na minha mente. O PRF parado, sem palavras. O aplauso tímido crescendo, as buzinas soando como coro. E principalmente a sensação de que eu tinha transformado dor em resposta. Essa foi por todas nós, murmurei sozinha, olhando o horizonte. O motor do Scania roncou mais alto, como se confirmasse. A estrada seguiu reta, o sol descendo devagar no céu, pintando tudo de dourado. O vento batia no rosto, trazendo cheiro de mato e diesel, e naquele silêncio da rodovia percebi que não era vazio. Era um silêncio cheio de significado, cheio de histórias que não precisavam mais ser explicadas. Olhei a foto do meu pai presa no painel. Toquei o vidro com a ponta dos dedos e sorri. O senhor viu, né, pai? Eu não precisei gritar, eu só precisei mostrar. E naquele instante senti como se ele estivesse ali comigo, orgulhoso no banco do passageiro. De repente, o rádio chiou. Uma voz masculina entrou na frequência, sem deboche, sem ironia. Doutora, parabéns, o que a senhora fez ali não é qualquer um que faz. Eu estava na fila e vi tudo. Respeito. Outra voz emendou logo depois. Se tivesse mais mulher na boleia, talvez a estrada fosse até mais justa. Sorri, emocionada, não respondi. Não precisava. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Segui viagem com o coração leve, mas também consciente. Sabia que a luta não acabava ali. Sabia que viriam outros olhares atravessados, outras frases venenosas, outros testes, mas sabia também que cada vez que alguém duvidasse, eu teria aquele dia gravado na memória, porque a manobra não tinha sido só minha. Ela tinha sido de todas as mulheres que já rodaram, que ainda rodam, e das que ainda vão se sentar no volante pela primeira vez.
O horizonte se abriu à minha frente, iluminado pelo pôr do sol. O silêncio da rodovia parecia me abraçar, me dar paz. Mas também me lembrava que a estrada nunca para. Cada quilômetro traz um novo desafio, uma nova resposta a ser dada. E enquanto o Scania avançava pelo tapetão, com as mãos firmes no volante e o coração cheio de história, pensei comigo mesma: a vitória é coletiva. E a estrada, mesmo dura, sabe reconhecer quando alguém a enfrenta de frente. Segui em frente, confiante, com o ronco do motor marcando o ritmo da minha vitória. Ele se aproximou devagar, passos firmes, mas o olhar já não tinha a mesma arrogância de antes. Eu ainda estava sentada na boleia, mãos no volante, coração pulsando no mesmo ritmo do motor. O PRF segurava meus documentos com força, como se aquele papel fosse a última arma que restava. "Tá liberada", disse seco sem olhar nos meus olhos. A voz dele saiu dura, mas carregada de algo que ele tentava esconder. Constrangimento. Era nítido. O mesmo homem que minutos antes debochava de mim, agora mal conseguia sustentar a própria postura. Peguei os documentos de volta com calma, quase em câmera lenta. Não respondi. O silêncio que seguiu foi mais forte do que qualquer palavra que eu pudesse ter dito. E o silêncio, naquele momento, pesava mais sobre ele do que sobre mim. Antes de se afastar, ele tentou recuperar terreno. "Só não esquece que estrada é perigosa. Um erro e tudo vai por água abaixo." Era a última tentativa de me diminuir, mesmo depois da manobra perfeita. Eu respirei fundo, mantive a voz firme e respondi: "Eu sei, doutor. Por isso mesmo eu rodo com respeito, coisa que muitos esquecem. Alguns caminhoneiros que ainda estavam por perto ouviram e não conseguiram segurar as risadas abafadas." O PRF percebeu. O constrangimento ficou ainda mais evidente no rosto dele. A vitória tinha sido completa. Quando voltei a olhar o pátio, vi caminhoneiros de diferentes idades. Uns ainda me olhavam com desconfiança, outros balançavam a cabeça em sinal de aprovação. Mas todos tinham entendido que algo importante tinha acontecido ali. Não era só sobre mim. Era sobre a mensagem que ficou no ar. Preconceito não segura volante. E coragem não tem gênero. Engatei a marcha pronta para sair, mas antes de dar partida deixei a janela aberta por alguns segundos. O PRF ainda estava ali, tentando se recompor, evitando me encarar. Eu poderia ter deixado passar, mas senti que precisava encerrar do meu jeito. "Doutor", chamei firme. Ele virou o rosto devagar. "Quem duvida perde, e hoje não fui eu que perdi." Fechei a janela, dei partida e deixei o ronco do Scania ser a última palavra. Conforme saí do pátio, senti o peso daquela cena escorrer dos ombros. O asfalto se abriu de novo diante de mim e o silêncio da rodovia voltou a me envolver. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Esse tinha sabor de vitória, mesmo com o gosto amargo do preconceito ainda presente. Olhei no retrovisor. O PRF encolhido, parado, com o corpo tenso. Ele podia até fingir indiferença, mas eu sabia, aquela imagem da carreta passando limpa, milimétrica, ia persegui-lo por muito tempo. O rádio chiou de repente. Uma voz, que até então não tinha se manifestado, falou em tom sério: "Doutora, parabéns. Não é qualquer um que encara um desafio desse jeito, ainda mais na frente de quem só quer te derrubar." Outra voz entrou na sequência, mais brincalhona. "Se fosse eu ali, tinha arrancado tinta do cone. Você mostrou que manda no bruto mesmo." Sorri sozinha. Não respondi. Não precisava. O respeito dessa vez vinha sem cobrança. A cada quilômetro, a cena ia se dissolvendo na minha mente, mas deixava marcas. O olhar atravessado dele, a voz seca, a tentativa frustrada de manter o controle. Tudo isso se transformava em combustível para seguir. Pensei nas mulheres que rodaram antes de mim, nas que desistiram porque o peso era demais e nas que ainda sonham em assumir uma boleia. Aquela vitória não era só minha. Eu carregava cada uma delas comigo. O sol já começava a cair, pintando o céu de laranja e vermelho.
O reflexo batia no painel, iluminando a foto do meu pai. Toquei o vidro de leve e falei baixinho. A lição foi aprendida, pai. Não é no grito, é na resposta certa, na hora certa. O motor roncou em concordância e eu senti como se ele tivesse sorrido lá de cima. A rodovia seguiu reta, o vento entrando pela janela, a poeira se dissipando atrás. E naquele silêncio cheio de significado, percebi uma verdade simples. Às vezes, a maior resposta que a gente pode dar é obrigar o outro a se calar. O agente tinha tentado me derrubar com palavras atravessadas, mas terminou engolindo o próprio veneno. E eu segui viagem, porque na estrada quem para é ultrapassado. Assim que o PRF me devolveu os documentos e deu o sinal seco para eu seguir viagem, o pátio mergulhou em um silêncio estranho. Eu engatei a marcha devagar, o ronco do Scania ecoou forte, mas ainda não era isso que dominava o ambiente. O que pesava mesmo eram os olhares. Alguns desviados, outros fixos em mim, todos carregados de uma mistura de surpresa e respeito. Foi então que ouvi uma palma. Só uma, rápida, vinda de um caminhoneiro encostado perto da sombra do posto. Ele não disse nada, apenas bateu a mão contra a outra, firme, como quem sabia que aquele gesto bastava. O som ecoou sozinho por alguns segundos até que outra palma surgiu, de mais longe. Depois, outra. E quando percebi, o pátio estava preenchido por aplausos discretos, tímidos, mas que carregavam mais verdade do que qualquer discurso. Não eram palmas de torcida ou festa. Eram palmas de reconhecimento. Palmas de quem entende o peso de cada marcha engatada, de cada curva feita, de cada humilhação engolida. Era o tipo de aplauso que não precisa ser alto para ser ouvido na alma. Do meu retrovisor, vi um motorista mais velho bater palma devagar, balançando a cabeça como se dissesse: "Eu vi, eu entendi." Outros buzinavam curto, em sinal de respeito. Aquele coro improvisado não era barulhento, mas me fez sentir uma força que nunca tinha sentido antes. O PRF, parado ao lado da guarita, fingia não ouvir. Mexia em papéis, falava com outro agente, mas o corpo dele denunciava o incômodo, o rubor no rosto, a postura rígida demais. Ele sabia que tinha perdido mais do que uma discussão. Tinha perdido diante de todos. E eu sabia que aquelas palmas não eram só para mim, eram para cada mulher que já sentou na boleia e foi desacreditada. Eram para todas que ouviram: "Não consegue." E mesmo assim rodaram, entregaram, voltaram. Desliguei o microfone do rádio e fiquei em silêncio. Não queria que nenhuma palavra estragasse aquele momento. Era como se a estrada, através daqueles caminhoneiros, tivesse me dado um abraço coletivo. As palmas foram diminuindo aos poucos, até restar só o ronco do motor e o vento quente entrando pela janela. Mas dentro de mim, o som continuava. Um eco que me lembrava: não estou sozinha. Engatei a segunda marcha, saí devagar do pátio e voltei para o tapetão. No retrovisor, ainda havia alguns motoristas acenando discretamente. O sol refletia na lataria cinza do Scania, iluminando cada detalhe como se fosse cena de filme. Enquanto a poeira se levantava atrás, falei comigo mesma, baixinho: essas palmas são de todas nós. E senti o peito ficar mais leve. Alguns quilômetros depois, o rádio chiou de novo. Uma voz conhecida, talvez de um dos que bateram palma, entrou na frequência. "Doutora, só queria dizer, não foi pouca coisa não. Hoje a senhora escreveu história aqui." Outra voz completou, mais brincalhona, mais sincera: "Quem viu, viu. Quem duvidava, agora tem que engolir seco." Sorri sozinha, mas não respondi. Às vezes, a maior resposta é seguir em frente. O silêncio da rodovia voltou a tomar conta. Mas agora não era pesado como antes. Era um silêncio diferente, carregado de significado. Como se cada palma ainda ecoasse nos postes da estrada, nas árvores que passavam rápido pela janela. Toquei de leve na foto do meu pai presa no painel. Senti vontade de dizer que ele estava certo mais uma vez. Não é no grito, é na calma. Não é na raiva, é na firmeza.
e percebi que aquela cena não ia se apagar tão cedo, nem da minha memória, nem da memória de quem estava lá. Porque a estrada, testemunha silenciosa de tantas histórias, tinha registrado a minha também. A cada quilômetro rodado, a lembrança das palmas discretas voltava com força. Não eram só sons, eram símbolos. Eram o reconhecimento de que eu não estava apenas dirigindo um caminhão, eu estava dirigindo uma luta muito maior. E assim segui viagem, mãos firmes no volante, coração leve, sabendo que mesmo em silêncio, a estrada tinha me aplaudido naquele dia. Assim que o pátio ficou para trás, o silêncio da rodovia tomou conta de novo. Mas não era o mesmo silêncio pesado de antes. Agora tinha outro peso, um peso diferente, o da responsabilidade. As palmas discretas ecoavam dentro de mim, e eu percebia que não tinha saído dali apenas com uma vitória pessoal. Aquilo era maior. O Scania seguia firme, engatado na quinta, o vento quente entrando pela janela e batendo no rosto. Eu olhava o horizonte e pensava, quantas mulheres antes de mim ouviram que não podiam? Quantas desistiram por causa de um olhar atravessado, de uma palavra venenosa, de uma porta fechada? Eu estava ali, rodando, porque nunca aceitei essas barreiras. Mas não era só por mim. Cada quilômetro agora parecia carregar a história de todas elas. Segurei o volante com mais força, como se fosse símbolo da luta que eu tinha nas mãos. Era estranho pensar que uma simples manobra podia significar tanto. Mas era isso, não tinha sido apenas virar o caminhão num espaço apertado. Tinha sido provar diante de todos que a boleia não tem dono, não tem gênero, não tem regra além da coragem. No fundo, eu sabia que aquele PRF ia continuar pensando o mesmo. O preconceito não some com uma manobra. Mas a cena ficou gravada. Ele viu. Todos viram. E isso ninguém podia apagar. O rádio chiou, quebrando meus pensamentos. Uma voz feminina entrou na frequência. Mana, eu vi tudo. Tô parada num posto mais à frente e ouvi os comentários no rádio. Você representou todas nós. Meu coração acelerou. Não era comum ouvir mulheres na frequência. Quando apareciam, quase sempre eram alvo de piada. Mas aquela voz veio firme, cheia de orgulho. Valeu, parceira, respondi. Não foi fácil, mas a estrada ouviu. Do outro lado, silêncio. Mas era o silêncio bom, cheio de cumplicidade. Continuei rodando, lembrando de cada detalhe da cena. O olhar do PRF, o riso atravessado dos caminhoneiros, as palmas discretas. E, acima de tudo, a sensação de que aquela luta nunca seria só minha. Pensei no meu filho. Um dia, ele ia ouvir essa história. Um dia eu ia contar para ele que a mãe não se calou, que não aceitou ser diminuída. Talvez fosse essa a maior herança que eu poderia deixar. A coragem de ser quem sou, mesmo quando o mundo insiste em dizer o contrário. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. A estrada parecia infinita, mas eu sabia que cada trecho tinha seu próprio significado. Lembrei das mulheres que vieram antes, as que rodaram quando quase não existia espaço para elas. Lembrei das histórias que ouvi em postos, de caminhoneiras que desistiram por não aguentar o peso do preconceito. Essa foi por vocês, murmurei, olhando o reflexo do sol na lataria cinza do Scania. O motor respondeu com um ronco firme, como se concordasse. Mas junto com o orgulho vinha a consciência do desafio. Eu sabia que a luta não acabava ali. Pelo contrário, talvez só tivesse começado. Agora, cada vez que eu subisse na boleia, não seria só por mim. Seria também por quem me aplaudiu, por quem acreditou e até por quem ainda duvida. O peso era grande, mas não era fardo, era responsabilidade. E, de certa forma, era também combustível. Mais adiante, um caminhoneiro me alcançou na pista. Passou devagar, buzinou curto e levantou o braço pela janela. Não precisou falar nada. Aquele gesto bastou. Era reconhecimento silencioso, mas sincero. Sorri sozinha. E naquele momento percebi. A estrada, mesmo cheia de dureza, também sabe reconhecer quando alguém enfrenta e vence. Segui viagem, sentindo a mente mais leve,
e o coração mais cheio. O ronco do Scania parecia diferente, quase orgulhoso. A cada curva, a cada quilômetro, eu tinha a sensação de estar escrevendo algo que não era só meu. E no meio de tantas reflexões, uma certeza ficou clara. A estrada ainda ia me testar muitas vezes. Ainda ia ter PRF atravessado, ainda ia ter piada no rádio, ainda ia ter quem duvidasse. Mas agora eu tinha um marco. Tinha um momento histórico guardado comigo. E ele me lembraria sempre que eu posso. Sempre. A noite começava a cair devagar, mas dentro da boleia a luz era outra. Uma luz de consciência, de orgulho, de luta. E eu sabia que, de agora em diante, cada viagem seria também uma forma de representar. Porque naquele pátio, naquele desafio, eu não tinha manobrado só um caminhão. Eu tinha manobrado uma história inteira. E a estrada, testemunha de tudo, seguiu comigo, em silêncio. Um silêncio que não pesava mais. Um silêncio cheio de força. O asfalto se abriu diante de mim como se fosse outro. O mesmo tapetão, a mesma linha reta riscando o horizonte, mas algo tinha mudado. O peso que vinha carregando no peito desde o início daquela blitz parecia ter ficado para trás, junto com os olhares atravessados, as piadas no rádio e a arrogância do PRF. Era como se cada marcha que eu engatava fosse uma libertação. O Scania roncava forte, firme, como se também tivesse entendido a diferença. Não era só eu que seguia mais leve, era a estrada inteira que parecia respirar de outro jeito. A poeira levantada atrás já não era sinal de luta, mas de vitória. A lembrança da cena vinha em flashes. O agente mudo, sem palavras, me devolvendo os documentos. As palmas discretas, tímidas, mas cheias de verdade. As buzinas curtas, os olhares respeitosos. Tudo isso formava uma espécie de trilha sonora que acompanhava meu pensamento enquanto os quilômetros passavam. Eu sabia que aquilo não apagava os anos de preconceito que já vivi na boleia, mas tinha apagado uma sombra que me perseguia, a dúvida. Sempre me perguntava se valia a pena, se algum dia a estrada me veria como igual. E naquele dia, mesmo que por instantes, eu senti que sim. Passei por um campo aberto, o cheiro de terra e mato invadindo a cabine pela janela. O sol já se despedia, pintando o céu de tons alaranjados. Aquela paisagem simples parecia diferente agora. Era como se cada árvore, cada curva da rodovia celebrasse comigo. Encostei a mão no painel e falei baixinho sem perceber. Não sou a mesma depois de hoje. E não era exagero. A estrada não tinha mudado. Eu é que tinha. Um caminhoneiro me alcançou pela esquerda. Buzinou curto, levantou o braço e seguiu viagem. Eu retribuí com o farol, e aquele gesto simples reforçou o que eu já sabia. O respeito tinha nascido ali, diante dos olhos de todos. O rádio chiou logo em seguida. Uma voz que eu não reconheci disse: "Doutora, só para constar, hoje a senhora não rodou só um caminhão, rodou uma história." Não respondi. Deixei o silêncio tomar conta, mas sorri sozinha. Era isso. Eu tinha rodado muito mais do que toneladas de carga. A cada quilômetro, o peso diminuía. Lembrei das lágrimas que quase escorreram na boleia quando o agente me desafiou. Lembrei do nó na garganta, da raiva que precisei engolir, do dilema entre explodir ou agir com calma. Tudo isso tinha se transformado em aprendizado. Não era só sobre vencer um desafio, era sobre provar para mim mesma que eu podia, que eu tinha preparo, firmeza, cabeça e que não precisava da aprovação de ninguém para seguir em frente. A rodovia ficou mais vazia. Só o barulho do motor e o vento cortando o vidro preenchiam o ambiente. Mas dentro de mim havia um barulho ainda maior. A consciência de que aquele dia tinha mudado o rumo da minha história. Era como se eu tivesse deixado um pedaço do passado no pátio da Blitz. O pedaço que ainda carregava medo, insegurança, a sensação de ser menor. Agora, o que seguia comigo era só a certeza de que cada curva, cada manobra, cada quilômetro era minha resposta. Pensei nas mulheres que ainda sonham em pegar a estrada.
Talvez algumas tenham ouvido essa história pelo rádio, talvez outras nem saibam o que aconteceu. Mas, de um jeito ou de outro, eu sentia que a vitória não era só minha, era nossa. A boleia também é de vocês, murmurei, olhando o retrovisor como se falasse com todas que vieram antes e com as que ainda viriam. E, naquele instante, percebi que o Scania não carregava só carga. Carregava também representatividade. Mais adiante, o sol já quase sumia atrás das montanhas. O céu se tingia de vermelho, e eu pensei que aquela cor era a mesma do sangue quente que corre em quem não aceita ser calado. A estrada seguia, longa, infinita, mas dentro de mim havia paz. A manobra tinha ficado para trás, mas o que ela significava seguia comigo. Eu não tinha só vencido o preconceito de um agente, eu tinha vencido os fantasmas que ainda tentavam me segurar. Engatei mais uma marcha, deixei o motor rugir e senti o caminhão ganhar velocidade. O vento entrou forte pela janela, bagunçando meu cabelo, e eu deixei. Era como se aquele vento levasse embora o resto do peso que ainda sobrava. Olhei o horizonte e sorri. A estrada já não era a mesma, não porque tinha mudado, mas porque eu tinha. E uma vez que a gente se transforma, nada mais volta a ser como antes. Segui viagem, mãos firmes no volante, coração leve, sabendo que dali em diante, cada quilômetro rodado seria também uma lembrança. Eu provei que posso. E ninguém tira isso de mim. O Scania deslizava pelo tapetão quando o sol, já baixo no horizonte, bateu de frente na lataria cinza nardo. O reflexo brilhou forte, quase como se o caminhão estivesse vestido de luz. Olhei pelo retrovisor e vi a carreta iluminada inteira, transformada em algo maior do que apenas ferro, rodas e carga. Parecia um símbolo. Um sinal de que eu não estava apenas rodando estrada, mas inaugurando um novo começo. Respirei fundo. O calor do sol atravessou o vidro, tocou minha pele e me fez sentir mais leve. Era como se aquele reflexo me dissesse: você venceu e agora é daqui para frente. A cada quilômetro, a lembrança da Blitz ficava mais distante, mas a sensação de mudança crescia. Não era só alívio, era transformação. A estrada parecia outra, como se as linhas do asfalto estivessem redesenhadas. Segurei firme o volante e falei sozinha, num sussurro que ecoou dentro da cabine. Não é só um caminhão, é minha história brilhando no sol. O ronco do motor respondeu alto, firme, reforçando a certeza de que aquele cinza nardo carregava muito mais do que carga. Carregava cicatrizes, vitórias e uma coragem que agora refletia diante de todos. No rádio, o chiado voltou. Uma voz entrou, calma, sem ironia. Doutora, vi a senhora sair da Blitz. Esse reflexo aí no sol é coisa de filme. Parece até que o caminhão está contando sua história. Sorri sozinha. Não respondi, mas guardei as palavras. Era como se até os outros tivessem percebido a força daquele momento. Segui rodando, deixando o silêncio preencher o espaço. O reflexo na lataria não era só imagem, era símbolo. E símbolos carregam peso. As montanhas começaram a se aproximar no horizonte. O sol descendo devagar, pintando tudo de dourado. Olhei para o painel e a foto do meu pai também estava iluminada, quase brilhava. Toquei o vidro de leve e senti um arrepio. O senhor sempre disse que a estrada ia me testar. E olha só, pai, hoje ela me reconheceu. Era como se eu tivesse, enfim, cumprido uma promessa antiga. A promessa de não desistir, de seguir firme, de transformar dor em resposta. Um caminhoneiro passou por mim e buzinou longo, levantando o braço pela janela. Reparei que ele também olhou para o reflexo no Scania. Balançou a cabeça em aprovação e seguiu viagem. Gesto simples, mas carregado de significado. Percebi que a estrada não esquece. Ela pode ser dura, pode cobrar caro, mas também sabe aplaudir quando alguém enfrenta e não recua. A luz do sol foi mudando de tom, ficando mais suave. Dentro da cabine, parecia que tudo respirava melhor. A poeira da Blitz já não grudava em mim.
O peso dos olhares atravessados tinha ficado para trás. Era como se cada raio de sol refletido no cinza nardo fosse um lembrete de que a vitória não estava só no que aconteceu, mas no que ficou depois. Dignidade, respeito e a certeza de que a estrada agora me via diferente. Fechei os olhos por um instante só para sentir o calor no rosto. Lembrei de tudo que já tinha ouvido. Mulher não aguenta, isso não é para você, uma hora vai falhar. Todas essas frases se dissipavam agora como poeira no retrovisor, e no lugar delas ficava uma certeza clara. Eu estava exatamente onde devia estar. Mais adiante, uma placa marcava o quilômetro rodado. Olhei para ela e sorri. Cada número que passava era como um marco de renascimento. O Scania seguia firme, as rodas cantando no asfalto, e o sol ainda brilhava na lataria como se quisesse me acompanhar até o fim da viagem. A estrada já não parecia a mesma, não porque tinha mudado, mas porque eu tinha. E uma vez que a gente muda, tudo ao redor ganha outro sentido. O rádio voltou a chiar, dessa vez uma voz feminina. Doutora, eu não vi a cena, mas ouvi falar. Tô rodando aqui e só queria agradecer. O que a senhora fez hoje abre caminho para todas nós. Meu peito apertou. Engoli a emoção e respondi. Não fiz por mim só, parceira. Fiz por todas. E a estrada viu. O silêncio que veio depois foi bonito. Não precisava de mais nada. O sol já se despedia, mas o reflexo no cinza nardo ainda brilhava forte. Como se quisesse guardar memória do que tinha acontecido. Eu sabia que dali em diante, cada vez que o sol batesse na lataria, eu ia lembrar daquele dia. Um novo começo tinha sido escrito. Mais leve, mais firme, mais cheio de significado. E com as mãos firmes no volante, o coração em paz e a estrada aberta à frente, segui viagem, pronta para tudo que ainda viria. Porque a partir dali, eu sabia. Nada nem ninguém poderia apagar a luz que o sol tinha refletido em mim. O asfalto corria debaixo das rodas do Scania, e eu sentia que cada quilômetro não era apenas distância percorrida, mas também lição aprendida. A estrada nunca foi só trabalho, nunca foi só carga de um ponto a outro. A estrada é escola. E quem presta atenção sabe que ela ensina na marra, na poeira, no silêncio e até no preconceito que a gente enfrenta. Olhei para o horizonte, o sol já baixo, e pensei que de algum jeito aquela manhã inteira tinha sido uma aula. Não uma aula leve, daquelas que a gente anota e guarda, mas uma aula dura, daquelas que marcam a pele e a memória. Enquanto rodava, lembrei de quantas vezes pensei em desistir. Cada piada, cada olhar atravessado, cada "isso não é para você", pesava como tonelada extra na carreta. Mas a estrada tem essa mania de testar a gente. E, se tem uma coisa que ela me ensinou, é que resistência não se faz no grito, mas no ato de continuar rodando. Respirei fundo e falei sozinha dentro da cabine. A estrada cobra, mas também devolve. O motor respondeu com um ronco firme, como se concordasse. O rádio chiou. Uma voz masculina, cansada, entrou na frequência. Hoje aprendi mais do que em anos de boleia. Vi que estrada não escolhe gênero, escolhe coragem. Meu peito apertou. Não era comum ouvir esse tipo de reconhecimento. Normalmente o rádio era cheio de deboche ou silêncio cúmplice, mas aquela fala era diferente. Era como se a própria estrada tivesse falado pela boca dele. Respondi curta, mas sincera. É isso, parceiro. Quem manda é a coragem. E desliguei. Às vezes, o pouco basta. Cada curva que vinha parecia trazer um flash da vida. A primeira viagem com meu pai, os conselhos que ele me dava, os erros que quase me custaram caro. Tudo voltava como se a estrada fosse um espelho. Aprendi a respeitar o tapetão não só porque ele pode ser traiçoeiro, mas porque ele também devolve tudo que a gente coloca nele. Quem joga raiva recebe de volta solidão. Quem joga coragem recebe respeito. E eu estava sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, a estrada tinha me devolvido algo justo. Mais adiante, encostei num posto só para tomar um café.
A lanchonete estava cheia de motoristas. E quando entrei, senti os olhares sobre mim. Não eram olhares de deboche, eram olhares de curiosidade, de quem tinha ouvido falar da cena da Blitz. Alguns acenaram discretos, outros fingiram que não viram, mas eu sabia. A notícia já tinha corrido. Peguei meu café e sentei no canto. 2 mesas ao lado, ouvi um caminhoneiro falar baixo. "Foi ela, cê viu?" Manobrou o bruto como se fosse brinquedo. O outro respondeu: "Eu vi, a estrada tá mudando, meu amigo." Sorri por dentro, não precisava de conversa direta. Só o fato de ser tema já era sinal de mudança. De volta ao caminhão, segui viagem. A cada quilômetro, refletia sobre a estrada como espaço de resistência, porque não era só sobre dirigir. Era sobre enfrentar a solidão, o preconceito, o peso da carga invisível que cada caminhoneiro carrega. A estrada é dura, sim, mas ela também molda. Ensina a gente a calar quando é preciso e a falar quando a voz faz diferença. Ensina que força não está no braço, mas na mente. Ensina que, às vezes, o maior grito é continuar rodando quando todo mundo espera que você pare. O céu já estava em tons alaranjados quando falei em voz alta. A estrada não é só um caminho, é resistência. E percebi que aquela frase não era só para mim. Era para todas as mulheres que sonham com a boleia, era para todos os homens que aprenderam a respeitar, era até para os que ainda duvidam. Porque cedo ou tarde, a estrada cobra cada palavra cuspida nela. Mais à frente, uma carreta me alcançou e ficou rodando lado a lado por alguns metros. O motorista buzinou curto e pelo rádio disse: "Continue assim, doutora. Hoje a senhora deu exemplo." Sorri e respondi: "Não é sobre dar exemplo, é sobre não desistir." Ele riu e acelerou, desaparecendo no horizonte. Enquanto o Scania seguia firme, senti que estava mais leve, mas também mais consciente. Cada vez que eu ligasse o motor, a estrada iria me testar de novo. Mas agora eu sabia, eu não estava mais sozinha. Tinha comigo a memória do que aconteceu, as palmas discretas, as vozes respeitosas no rádio e, principalmente, a certeza de que cada quilômetro era resistência. E foi nessa mistura de lembrança e aprendizado que percebi: a estrada é sim trabalho, mas é também escola. E para quem tem coragem é lugar de luta e de vitória. Segui viagem, o sol se despedindo no retrovisor, e dentro de mim uma certeza crescia: cada vez que eu rodar, estarei aprendendo. E cada vez que eu aprender, estarei resistindo. O ronco do Scania se misturava ao barulho do vento que entrava pela janela. A cada quilômetro, eu sentia que a estrada me entregava algo novo. O que começou como mais um dia de trabalho tinha virado muito mais do que isso. Uma lição que não cabia só em mim. Era como se eu tivesse cravado no asfalto uma verdade simples: dignidade não se pede, se conquista. E quando a gente conquista, ela não fica só com a gente. Ela abre caminho, é como trilha na mata. O primeiro que passa sofre, rala, corta a pele nos galhos, mas deixa a marca. E quem vem depois encontra a passagem. Lembrei de cada palavra atravessada que já ouvi. Do volta pro fogão, cuspido num posto de gasolina. Do mulher não segura carga pesada, gritado no rádio. Do riso debochado quando entrei pela primeira vez numa fila de carregamento. Tudo isso tentou me quebrar, mas agora, olhando o horizonte, percebia: cada humilhação virou combustível. O que fiz naquele pátio não foi só manobra, foi resposta. Não só para o PRF, mas para todos os que ainda acreditam que respeito é favor. Não é. Respeito se arranca, se impõe, se conquista no braço, no suor, na calma e na coragem. O sol batia forte na lataria cinza nardo, e aquele brilho parecia me lembrar: eu tinha vencido. Mas não era vitória que terminava ali. Era vitória que se estendia, que se multiplicava. Eu sabia que, em algum canto, uma mulher que sonha com a boleia ia ouvir essa história. E talvez ela pensasse: se ela conseguiu, eu também posso. Esse pensamento me arrepiou.
porque era isso que me guiava agora. Não rodava só por mim, rodava por todas. O rádio chiou e uma voz feminina entrou tímida. Doutora, eu sempre tive medo de pegar estrada, mas hoje me deu vontade. Engoli seco, não respondi logo para segurar a emoção. Depois falei firme. O medo nunca some, parceira. A diferença é que a gente roda mesmo assim. O silêncio que veio depois foi resposta suficiente. Enquanto seguia, percebi como a estrada tinha mudado de cor. O asfalto já não era só preto riscado de branco. Era palco. Cada curva, cada reta, cada quilômetro era testemunha do que eu tinha acabado de provar. Pensei no meu pai. Ele sempre dizia: coragem não é barulho, é direção. E fazia sentido. Eu não tinha gritado, não tinha batido boca, tinha apenas mostrado com mãos firmes no volante que estava no meu lugar. Mais adiante, uma carreta velha, uma muriçoca, rodava devagar à minha frente. Ultrapassei com calma, buzinei curto e segui. O motorista, um senhor de barba branca, abriu o rádio. Vi a cena de longe, só queria dizer: você me lembrou da minha esposa. Ela também rodou comigo por anos, nunca pediu respeito, conquistou, sentiu o coração apertar. Era isso. Não era sobre pedir, era sobre merecer e mostrar. O respeito conquistado não se perde mais. A cada lembrança da Blitz, a raiva diminuía e a certeza aumentava. Aquele PRF podia até ter ficado contrariado, mas não podia negar o que viu. E os caminhoneiros que riram agora sabiam que riso não derruba coragem. Pelo contrário, fortalece. Eu tinha respondido por mim e por tantas que não tiveram voz. E esse peso, que antes era fardo, agora era guia. Era coragem que me empurrava adiante. O sol já começava a se esconder atrás das montanhas. O reflexo alaranjado no painel iluminava a foto do meu pai e, ao lado dela, o chaveiro que meu filho me deu. Um pequeno caminhão de plástico, gasto pelo tempo. Olhei aquilo e percebi. É assim que a gente abre caminho. Primeiro a gente conquista, depois entrega para os que vêm atrás. Sorri sozinha e falei baixinho, que eles nunca precisem pedir, que só precisem seguir. O tapetão se alongava diante de mim, infinito, mas eu já não via só estrada, via futuro. Um futuro onde talvez as mulheres na boleia não precisem mais provar nada, porque já estará provado. E ali, com as mãos firmes no volante e o coração leve, percebi que não era só eu quem guiava o caminhão. Era a coragem que guiava a gente. E coragem, quando conquista espaço, nunca volta atrás. O horizonte se estendia diante de mim, largo e iluminado, como se a estrada tivesse se transformado em promessa. O Scania 460R super seguia firme, ronco constante, como o coração pulsando no mesmo ritmo que o meu. A poeira da Blitz já tinha ficado para trás, mas o significado dela seguia comigo, grudado na pele. Eu sabia que aquilo não era ponto final. A estrada não dá finais. Ela só oferece novos começos. E mesmo com a vitória que conquistei, tinha consciência de que outros desafios viriam. Olhares atravessados, palavras venenosas, testes disfarçados de blitz, tudo isso ainda me esperava mais à frente. Mas havia uma diferença agora. Minha resposta já tinha sido dada. A lembrança da manobra ainda queimava viva. Não como ferida, mas como cicatriz que me dá orgulho. Não era preciso repetir. Quem viu, viu. Quem duvidava, aprendeu. E quem ainda insiste em negar, vai ter que carregar o peso de saber que eu não parei. A estrada me ensinou que dignidade não é favor que se pede, mas território que se conquista. E uma vez conquistado, abre caminho. Eu seguia sabendo que cada quilômetro rodado era continuidade dessa resposta. Não precisava provar todo dia. Bastava seguir com firmeza que a própria estrada se encarregaria de lembrar. O sol começava a mergulhar no horizonte, pintando o tapetão de dourado. O reflexo batia forte no cinza nardo, transformando a lataria num espelho daquilo que eu carregava dentro. Orgulho, resistência e paz. Foi nesse instante que percebi que orgulho não é vaidade. Orgulho é raiz. É aquilo que sustenta a gente quando a tempestade bate.
E agora, cada vez que eu ligasse esse motor, não seria só por mim, mas por todas que vêm atrás. O rádio voltou a chiar. Vozes distantes, conversas de caminhoneiros que nem sabiam que eu escutava. "Você viu o que aconteceu na Blitz?" perguntou um. "Vi. Foi bonito. Mostrou que estrada não tem dono", respondeu o outro. Sorri sozinha. A história já tinha corrido. Não precisava mais da minha boca. A própria estrada estava encarregada de espalhar. Senti o coração leve, mas junto com a leveza, uma consciência clara. O respeito que conquistei não me protege de todos os ataques que ainda viriam. A luta não acaba. A estrada ensina, mas também cobra sempre. E talvez esse seja o destino de quem insiste em abrir caminho. Nunca ter descanso completo, mas sempre ter a certeza de que vale a pena. Passei por uma placa. Próximos 50 quilômetros sem posto. Olhei para o painel, depois para o horizonte e falei em voz alta. "Pode mandar o que for, tô pronta." O motor respondeu com um ronco mais forte. Era como se o Scania também tivesse entendido. Lembrei do meu pai. Lembrei das lições dele, repetidas tantas vezes, que hoje viraram bússola. Ele dizia que estrada é vida, e vida não se vence pedindo passagem. Se vence ocupando espaço, e era isso que eu estava fazendo. Ocupando meu espaço, sem pedir licença. O céu agora estava vermelho, o sol quase se escondendo. Olhei para o retrovisor e vi a poeira levantada atrás. Era como se a estrada apagasse as marcas do que ficou, deixando só o rastro daquilo que realmente importa. O futuro estava aberto. Desafiador, sim, mas aberto. E eu seguia pronta para encarar cada curva, cada blitz, cada olhar atravessado. Porque agora eu sabia, não precisava mais responder em palavras. Minha resposta já estava dada, cravada no asfalto, refletida no sol, gravada no ronco do motor. Dei uma última olhada para o horizonte e sorri. A estrada continuava infinita, cheia de perguntas que ainda não tinham resposta. Mas eu seguia com orgulho, porque já tinha aprendido. Coragem guia, dignidade sustenta e a estrada nunca para. Engatei mais uma marcha, acelerei devagar e deixei que o vento levasse qualquer resto de dúvida que ainda pudesse existir. E assim segui, firme, sabendo que a luta continua, mas também sabendo que a estrada, de alguma forma, já tinha me reconhecido como parte dela. O futuro estava aberto, e nele eu seguiria com orgulho. Quer que eu agora faça um epílogo fechando toda a jornada com um tom poético e reflexivo, como se fosse a voz da própria estrada narrando a transformação da protagonista. No fim das contas, a estrada me mostrou uma verdade simples e definitiva. Dignidade não se implora, se conquista. E quando conquistada, ela não pertence apenas a quem a alcança, mas abre caminho para todos que vierem depois. O ronco do motor, o brilho do sol na lataria e cada quilômetro percorrido carregam essa lição. Coragem é o que guia, e a estrada é o espelho de quem somos. Se essa história falou com você, deixa o like, compartilha com quem também precisa ouvir e comenta aqui embaixo. De qual pedaço do tapetão você acompanha essa viagem? Sua participação faz parte dessa família que cresce a cada dia. Você tá doido? Se inscreve no canal e ativa o sininho para seguir comigo nessas jornadas, porque aqui a estrada nunca para e cada história é uma nova lição. E me diz até onde você iria para defender a sua própria dignidade.